Capítulo 641 Novos recursos. Em um piscar de olhos, Vicente e Rory contaram todos os seus ganhos explorando o lugar aparentemente esquecido pelos magos. Havia um total de 50.000 moedas de ouro, 30 pedras mágicas, 20 poções e 31 pílulas para magos do caminho das trevas, cerca de 80% das quais eram classificadas como de terceira classe e o resto como de quarta classe. Isso por si só era muito melhor do que o que Vicente havia obtido no posto avançado secreto da Ordem no Império Kenneth. Mas era óbvio que esse seria o caso. Afinal, este lugar não havia sido encontrado por nenhum mago do caminho das trevas antes de eles entrarem. Portanto, todos os itens de suporte deste posto avançado estavam disponíveis para eles. Além desses recursos, havia 15 armaduras de terceira classe, 3 armaduras de quarta classe, 25 armas de diferentes tipos, todas de terceira classe, e apenas 2 espadas de quarta classe. Alguns artefatos compatíveis com bestas também foram encontrados, como uma sela de montaria, extensor de garras, armadura peitoral e um traje para vestir sobre asas. Havia várias plantas medicinais e ervas ao redor, todas em seus estados defensivos, pois haviam sido coletadas por membros da Ordem no passado distante e mantidas trancadas neste lugar. Elas não tinham mais seus pentagramas, o que é uma característica comum no corpo morto de uma planta especial. No entanto, recursos como este eram altamente duráveis até que perdessem os efeitos especiais de seus corpos, então todos ainda podiam ser usados como ingredientes para produtos mágicos. Além desses itens e recursos de cultivo mágico, também havia técnicas de magia, maneiras de produzir coisas usando habilidades baseadas em elementos negativos e materiais com informações sobre esta organização e seus rivais. Vicente e Rory coletaram tudo, limpando completamente o local em menos de 40 minutos após chegarem. Impressionante! Eu não esperava que conseguíssemos tantas coisas. Rory disse enquanto Vicente estava ao lado dele, olhando para um mapa em uma das paredes do último nível desta área. Este é apenas o começo, meu amigo. Existem outros lugares como este que exploraremos no futuro. Vicente disse, terminando de localizar seu próximo alvo. Ele tinha que contabilizar não itens estruturais, mas materiais básicos, como itens para armazenar alimentos, alimentos em si e lugares para descansar e relaxar. O lugar tinha todas as estruturas básicas funcionando perfeitamente e em boas condições. Mas seria necessário trazer camas, itens de comunicação, vigilância, itens de treinamento, etc. Em menos de 1 hora, Rory contaria tudo o que tinha que comprar para tornar este lugar habitável novamente. Aquele também era um ambiente bastante negativo, então para os magos do caminho da luz cultivarem lá, eles precisariam de ferramentas mágicas para aumentar a densidade de elementos positivos na área. Então, quando Vicente terminasse de produzir a armadura robótica no fim daquele dia, Rory estaria pronto para eles partirem em direção à capital. Após deixarem o altar secreto da Ordem sob o olhar atento de uma armadura robótica de 4º grau, Vicente e Rory levariam apenas 2 dias para chegar às proximidades da capital. O local daquele altar não ficava longe de Grandes, então, no fim da segunda tarde após sua partida, eles teriam chegado à grandiosa cidade onde vivia a família real. Chegando lá, Vicente deu a Rory as moedas que havia obtido do altar que tinham acabado de explorar, autorizando-o a comprar tudo o que precisasse para transformar o posto avançado. Os dois então se separaram ao entrarem na cidade, com o jovem ruivo indo às compras e o jovem de cabelos pretos indo em direção ao Palácio Real. O rei o havia convocado, então Vicente pretendia lidar com isso imediatamente. Logo, ele sentiria que as pessoas o observavam até que, perto do centro da cidade, guardas reais se aproximaram dele, reconhecendo-o. Vicente Fuller, bem-vindo a Grandes. Um soberano do céu disse a Vicente enquanto parava na frente do jovem. Ao lado deste guarda estavam outros 3 soberanos do céu, homens de confiança do rei. Sua Majestade está me esperando, certo? Por favor, me leve até ele. Quero ver do que se trata. Vicente disse enquanto cumprimentava os homens.
Eles fizeram o que deveriam fazer, e logo, Vicente entrou no Palácio Real do Reino Seidel. Fim do capítulo. Capítulo 642. Conhecendo o rei. Depois de alguns minutos, Vicente estava cara a cara com o monarca local no salão do trono real. No assento mais importante do reino estava um homem de meia idade, de cabelos castanhos, sentado ao lado dos soberanos celestes, um homem e uma mulher de cada lado dele. Nas laterais da área estavam outros guardas, entre eles os homens que trouxeram Vicente até lá. Mas havia uma pessoa em particular que Vicente não pôde deixar de vislumbrar ao entrar. Aquele homem é um Paragon, mestre. Thorne o avisou assim que Vicente entrou naquele salão. O Paragon que estava ali notou o olhar de Vicente em sua direção no momento em que o jovem de cabelos pretos entrou na área e entendeu o que o jovem havia notado. Mas Vicente voltou seu olhar para o monarca local pouco depois, voltando sua atenção para o homem que o convocou para este lugar. O rei e seus dois conselheiros mais confiáveis não puderam deixar de encarar Vicente em silêncio por um momento. Este jovem já era um soberano celeste. Quantos anos tinha Vicente? Apenas 17, e ainda assim ele já estava no nível de alguns dos caras mais velhos ao redor deste salão. Vossa Majestade. Vicente fez um gesto respeitoso com um sorriso no rosto. Vicente Fuller, é bom ver alguém tão jovem e tão forte em meu reino. O rei Seidel sorriu de volta para Vicente enquanto gesticulava com as mãos. Faz muito tempo que não encontro um jovem gênio como você. Mas os céus não foram injustos com meu domínio. Ter alguém como você na província de Scott será muito importante para nós no futuro. Uma vez que o maior perigo tenha passado, você pode continuar para o norte do continente. Eu sei que alguém tão talentoso quanto você não perderia tempo vivendo aqui por muito tempo. A proposta do rei era bastante sensata e tentadora. Ele não estava exigindo nada muito difícil e estava até disposto a dar muitas vantagens a Vicente. Vicente ficou até um pouco surpreso com tudo isso enquanto ouvia a voz do rei, mas fazia todo o sentido quando ele pensava sobre isso. Ele provavelmente se tornaria um Paragon no futuro, então o rei teve que começar esse relacionamento entre eles de forma positiva. A lógica era simples: se ele ajudasse Vicente agora, esse jovem poderia ajudá-lo no futuro. Vicente não tinha problemas em trocar favores. Estou interessado em ouvir mais detalhadamente o que Vossa Majestade tem em mente. Como você já deve saber, eu absorvi sangue de vampiro há pouco tempo. Não poderei usar recursos especiais por um tempo, então quero esperar por esse período até minha caçada. Alguns dos meus companheiros ainda estão no pico do terceiro estágio, então quero dar a eles tempo para se juntarem ao meu grupo quando sairmos para caçar nossos pentagramas, mas qualquer informação que eu puder obter agora seria de grande ajuda. O rei Seidel já sabia de tudo isso, pois a investigação do grupo de Lina tinha sido muito completa. Ela o havia informado de muitas coisas que eram óbvias e outras que ela achava que eram devido a seus palpites sobre o que tinha visto de Vicente em suas conversas com ele. E ela tinha acertado muitas coisas, deixando o monarca ciente de muitos dos planos de Vicente. Eu posso ajudar todo o seu grupo. Você quer ir caçar quando Nina se formar, certo? Eu posso ajudá-lo a obter informações sobre seres mágicos interessantes para todo o seu grupo. Antes de partir para o norte, você se mudará para minha cidade com ela, então eu lhe darei todas as informações mais detalhadas. Por enquanto, eu só posso falar com você sobre os lugares de interesse para você, Rory e a mulher chamada Sarah. Você já ouviu falar do The Pure Enclave? Fim do capítulo. Capítulo 643. Acordo. Não, nunca ouvi falar disso, Vicente disse sinceramente. Ele nunca tinha ouvido falar do enclave puro. Na verdade, muito sobre o que estava em alto nível no continente era desconhecido para ele e 99% das pessoas no sul do continente. Certas informações só seriam descobertas viajando pelo continente, experimentando a vida em lugares diferentes e tendo experiências incomuns. E mesmo que Thorne soubesse sobre tal lugar, eles nunca tinham falado sobre isso.
Havia tantas coisas para falar que o velho fantasma não conseguia fazer seu mestre saber de tudo o que sabia. O enclave puro é uma área na porção centro-norte do continente, o rei Saidel começou a explicar. Tal lugar é famoso entre magos de alto nível por causa da parte pura de seu nome. Com mais de 200 mil quilômetros quadrados, esta região na parte centro-norte do continente tem áreas especiais onde alguns de seus elementos mais comuns são encontrados em suas formas mais puras sem interferir com outros elementos. Existem espaços perfeitos para magos com afinidade elemental por relâmpago, terra, fogo e ar. Contanto que alguém vá ao lugar certo nesta área, eles serão capazes de encontrar locais de cultivo inigualáveis para si mesmos e criaturas mágicas com extrema afinidade elemental para eles. Se você tiver sorte, você pode até ser capaz de encontrar uma fonte mágica compatível com seus elementos. Vicente ouviu isso com surpresa e grande interesse. Era raro para áreas onde alguém pudesse encontrar seus elementos em seu estado mais puro e sem a presença de outros elementos. Lugares com tal característica seriam naturalmente valiosos para qualquer um, já que o cultivo em tal lugar seria muito mais rápido do que em qualquer outro lugar. Se o que o rei acabara de dizer fosse verdade, então tal lugar certamente teria feras com fortes afinidades a esses elementos, o que significava que os pentagramas ali seriam mais atrativos para aqueles que visitassem a região em meio às suas caçadas. Isso tudo é verdade, mestre. O enclave puro é um lugar magnífico. No entanto, é improvável que você encontre seu quarto pentagrama lá. Mas é uma boa ideia passarmos por aquela área para que seus subordinados possam aproveitar as oportunidades ali, Thorne comentou na mente de Vicente. Entendo. Parece um ótimo lugar para soberanos. Vicente comentou. Assim que Vicente estava prestes a sair, o Paragon se moveu, parando na frente dele para a surpresa de todos, incluindo o rei, a mulher e o velho ao lado do monarca. Isso. Os três ficaram surpresos porque esse indivíduo nunca havia se movido daquela forma desde que chegara naquela cidade. O Paragon ignorou os três indivíduos surpresos e se apresentou a Vicente. Garoto, meu nome é Dawson Beckman. Sou membro da seita Uitevale do Reino Trevora. O que você acha de se juntar à minha seita quando deixar o sul? Em Uitevale, você terá oportunidades de se tornar um Paragon como eu ou talvez até mais forte. Sr. Beckman, o velho ao lado do rei murmurou, não esperando que esse especialista se mostrasse e até se apresentasse a Vicente. Dawson riu e disse, este jovem aqui é mais forte do que você pensa. Ele me notou no momento em que entrou neste salão. O rei olhou para Vicente estranhamente. Isso é verdade? Vicente sorriu sutilmente. A aura do Sr. Beckman é muito distinta. Ele não esperava que eu o entendesse, então não se preparou para se esconder. De qualquer forma, a proposta do Sênior é tentadora. Mas preciso aprender sobre as forças no centro-oeste do continente. Tenho alguns problemas para resolver e não sei se estarei livre para fazê-lo se me juntar a uma organização no curto prazo. Mas estou disposto a visitar sua seita e ver se temos afinidade depois que eu resolver esse assunto. Você está falando sobre o sequestro de sua irmã mais velha. Dawson foi direto ao ponto. A família real tinha informações abundantes. Eles só não sabiam que Vicente era César Mazante porque o jovem Fuller tinha sido muito cuidadoso em manter essa identidade alternativa em segredo. Mesmo que Layla e Jasmine o tenham ajudado a esconder seus dados da Congregação das Revelações, essa família tinha informações sobre esse jovem. Além disso, a mente de um Paragon não era simples. A inteligência de alguém tão forte tinha que ser alta, então ele percebeu o que estava no caminho de Vicente sem que o jovem entrasse em detalhes sobre seus objetivos. Fim do capítulo. Capítulo 644 O comportamento de um especialista. Então você sabe sobre isso. Vicente murmurou após a pergunta de Dawson, mas ele não escondeu a verdade para sair de um compromisso com este homem. Sim, este problema é o que me faz querer manter minha independência por enquanto. Um dia, eu vou encontrar os responsáveis por isso. Entendo. Dawson olhou para Vicente enquanto estreitava os olhos, ciente de qual organização tinha feito tal coisa.
Então eu desejo a você boa sorte com seus planos. Quando você não tiver mais esse problema no seu caminho, use isto se você estiver interessado em entrar em Uitevale. Ele deu a Vice um pingente com sua marca nele. Vicente agradeceu ao homem e guardou o pingente com ele antes de se despedir das pessoas ao redor do Paragon. Quando Vicente saiu, o rei Seidel não pôde deixar de perguntar: por que o sênior não insistiu em sua tentativa? Você poderia convencê-lo dando a ele informações sobre as sombras de Nixlas ou até mesmo ajudá-lo a atingir seus objetivos mais facilmente enquanto se tornava um membro de Uitevale. Dawson estreitou os olhos enquanto olhava para o lugar que Vicente havia deixado. Alguém como aquele garoto não pode ser limitado. Se ele quer se meter em problemas, ele se meterá em problemas, mesmo com pessoas mais fortes do que ele por perto. Nixlas, Shadows não é simples. Eu não quero que meu Uitevale se envolva em um confronto com aquele grupo por causa de um único jovem. Por mais que ele tenha potencial para se tornar um arquimago, não faria bem se minha organização caísse no meio de sua jornada. Então é melhor deixá-lo ir e resolver seus assuntos. Se ele for para Uitevale depois de resolver seus problemas, minha seita poderá se beneficiar dele sem se envolver em uma possível guerra. Isso. O velho ao lado do rei pensou sobre isso, ciente de que Nixlas, Shadows era mais forte do que Uitevale. No final das contas, ele não está pronto para se juntar a nenhum grupo ainda. Pressioná-lo hoje só o afastaria da minha seita, Dawson disse enquanto se afastava dos três soberanos. Hoje foi só uma abordagem. No futuro, meu povo pode fazer um convite mais tentador, e com alguma insistência. Os três não disseram mais nada enquanto deixavam o especialista retornar à sua posição. Dawson tinha outro motivo para não insistir. Vicente tinha acabado de fazer um acordo com este reino para proteger este território após as consequências da purificação, caso aquele terrível evento realmente se tornasse realidade. Então Vicente não iria muito longe pelos próximos anos, e não havia garantia de que este jovem sobreviveria às consequências da calamidade. De qualquer forma, por causa de como esse acordo foi feito, Vicente ficaria em Grandes pela próxima semana. Mas isso não ia contra seus planos, esse foi todo o tempo que ele e Rory precisaram para continuar suas compras na capital. Além das coisas para o altar secreto que acabaram de encontrar, eles tinham que comprar materiais para a produção de itens de quarta classe. Vicente já tinha acabado os materiais que havia comprado em Shildale, e ele precisaria comprar mais se quisesse produzir mais itens de quarta classe. Como tal, estando na cidade mais importante do reino, onde havia o melhor suprimento de materiais do estado, Vicente não perderia a oportunidade de fazer alguns pedidos durante aqueles dias em Grandes. Ele e Rory tinham muitas moedas depois de passar pelo altar secreto mais cedo, e também tinham coisas interessantes para vender para conseguir mais moedas. Nos próximos dias, eles chamariam a atenção dos poderes locais com suas compras, sem se preocupar em esconder seu significativo poder de compra. 4 dias depois que Vicente e Rory chegaram à capital do reino Seidel, a princesa Lina Seidel e seu grupo finalmente chegaram de volta a Grandes de sua viagem à província de Scott. Assim que chegaram à cidade, o grupo ficou surpreso ao descobrir que Vicente já estava lá e até havia feito um acordo com o monarca local. Mas era exatamente isso que o rei queria, então não havia nada para eles questionarem ou tentarem se envolver. Além de Lina, todos retornaram aos seus respectivos deveres pela cidade, tendo terminado os negócios da viagem anterior. No entanto, esta princesa não pôde deixar de levar o assunto de Kilian e Nina para seu pai. Fim do capítulo. Capítulo 645 Orientação do Rei. Entendo. Então Kilian é amigo da irmã mais nova de Vicente, Nina. O rei Seidel murmurou enquanto o velho e a mulher que sempre acompanhavam o rei não conseguiam deixar de franzir a testa. Você acha que ele está tramando algo? Aquela mulher estava comentando com Lina quando a princesa balançou a cabeça em negação. Eu não acho, Lina disse confiantemente. Eu falei com ele, e não acho que ele esteja tramando nada. Mas você sabe como os homens jovens são.
A garota, Nina, é bonita, e em 2 anos, ela se parecerá muito mais com uma mulher do que com uma menina. Ela é surda e tem um problema motor que torna um pouco difícil para ela se mover. Mas talvez isso crie um charme extra para alguns homens. Lina tinha uma vasta experiência com o interesse dos homens pelas mulheres. Mulheres bonitas como ela rapidamente aprenderam a verdade sobre o relacionamento entre homens e mulheres. Afinal, predadores procurariam mulheres bonitas como ela sempre que pudessem. Mesmo sendo uma princesa, ela já havia lidado com o olhar ou comentários de pelo menos algumas dezenas de homens. Ela sabia que em 2 anos, Nina seria totalmente diferente do que a garota era agora, e alguns homens olhariam para aquela garota com desejo nos olhos. Ela não sabia que tipo de homem Killian se tornaria. Mas ele era um homem, e estando tão perto de Nina a partir de agora, seria natural que ele desenvolvesse alguns sentimentos de proteção e afeição por ela. Mas para que isso se desenvolvesse em algo mais seria tão simples quanto um estalar de dedos. A mão direita do rei entendeu muito bem o que Lina queria dizer, tendo ainda mais experiência com homens do que a princesa. Isso pode se tornar um problema, Vossa Majestade. Sua Alteza pode não ter más intenções, mas todos aqui entendem como os jovens são. Basta um deslize para que a situação se torne significativamente complicada. Talvez ele não esteja interessado nela, e eles sejam amigos. O velho à esquerda do rei disse. Esta mulher madura olhou para o velho e perguntou, com um olhar engraçado, você acredita que existe amizade entre um homem e uma mulher? Os homens só podem ser amigos de uma mulher que não tenha nenhum atributo que os atraia. Por outro lado, uma mulher pode se sentir ofendida por não atrair o menor interesse de um homem de quem ela gosta. O rei realmente não se importava com a forma como Vicente cumpriria sua promessa. Contanto que este jovem permanecesse no estado e contribuísse durante o pior da crise, isso seria o suficiente para o rei. O fato de Vicente ter homens poderosos em seu grupo também não era um problema. A lei que impedia a formação de grupos para fins militares servia para impedir que organizações tentassem tomar o poder no reino. Mas Vicente não tinha intenção de fazer isso. Seu interesse nessas terras era financeiro, e ele pretendia partir para o norte do continente no futuro. O rei podia ver que ele não precisava se preocupar com Vicente e que eles poderiam viver bem um com o outro. Como tal, ele fingiu não ver o que estava acontecendo naquela província. Oh, então eu vou me apressar. Lina disse enquanto partia, deixando seu pai e seus conselheiros de confiança para trás. Mais tarde naquele dia, Vicente e Lina entraram no melhor restaurante de Grandes. Eles logo se acomodaram em uma parte isolada do estabelecimento, conversando enquanto esperavam por sua comida. Olhando para a bela mulher à sua frente, que estava vestida com um vestido prateado que exibia bem as curvas de Lina, Vicente não pôde deixar de olhar para esta bela mulher com interesse. Vossa Alteza, você costuma ter esse tipo de encontro com os parceiros de sua família? Ele perguntou em um tom provocativo enquanto tinha um sorriso sugestivo. Ela entendeu o que ele quis dizer e riu antes de tomar um gole da bebida dourada que estavam consumindo. Não, normalmente não estou interessada em ter conversas individuais com os associados do meu pai. Mas não consigo deixar de me interessar por um gênio como você. Ela respondeu a ele enquanto Vicente não conseguia deixar de encarar os lindos lábios rosados de Lina. Ele perguntou, quão interessada você está? Não tenho medo de ofender seu pai. Fim do capítulo. Capítulo 646 A negociação de Vicente e Lina. Lina corou ao ouvir a pergunta de Vicente. Embora já tivesse tido 2 namorados, nunca tinha feito nada com nenhum deles, e mesmo nos momentos mais quentes de seus relacionamentos com aqueles homens, nenhum deles jamais havia falado com ela daquele jeito. Mas Vicente a encarava sem vergonha, quase como se fosse um lobo esperando o momento de comer sua presa. Ela estava vestida, mas diante dele, sentia-se nua e pequena como nunca havia se sentido antes. Queria criar uma relação amigável com ele. Afinal, seria ótimo ter um amigo tão talentoso e poderoso quanto Vicente.
Mas sem perceber, ela se esqueceu de como eram os homens. Era fácil para ela analisar o problema de Kilian ser tão próximo de Nina. Mas entender alguns problemas sobre si mesma não era tão fácil quanto fazer o mesmo com outras pessoas. Você sabe da minha posição, mas fala assim comigo. Ela murmurou enquanto não conseguia evitar mostrar sua respiração agitada. Ele sorriu para ela. Não existe amizade no reino? Eu achava que essas coisas eram mais comuns do que as pessoas dizem. Sim, elas são, mas não com princesas. Tenho várias amigas que se envolvem com homens fora do casamento, mas nenhuma tem a minha posição. Então elas podem se dar ao luxo de escolher se querem ou não se casar sem nunca terem feito nada. Ela disse enquanto sentia como se o tempo estivesse passando mais devagar. No entanto, ela não conseguia deixar de sentir uma sensação estranha no peito enquanto falava com Vicente. Ela estava envergonhada, mas não conseguia deixar de se sentir excitada também. Mas não é assim para mim. Você está prometida a alguém? Vicente a pressionou. Ele poderia encarar esse encontro do jeito que Lina queria, como um encontro entre duas pessoas com interesses em comum que poderiam um dia se tornar amigas ou pelo menos aliadas próximas. Mas de todas as mulheres que ele já conheceu, Lina era a mais bonita. Ela até conseguiu superar a beleza de Nova, Sarah, Shelby e Layla, as mulheres com quem ele teve relacionamentos até então. A princesa era linda, mas era a mulher que mais se aproximava do padrão de beleza de Vicente. Era morena, com medidas amplas nos quadris e busto e um jeito de falar e se comportar que o fazia querer passar mais tempo com ela. Ela estremeceu ao senti-lo envolver um dos braços em volta de sua cintura, mas ele não a beijou. Ele só andou 90% do caminho e parou bem perto dela. Ela fechou os olhos, sentindo calor e como se estivesse sufocando. Nervosa demais para dizer qualquer coisa ou ficar parada na tensão, ela se deixou levar. Eu vou te dar o que você quer dessa vez. Ela pensou enquanto movia os 10% restantes até que seus lábios tocaram os de Vicente. Que mal um beijo poderia fazer? Ela já tinha feito isso com seus 2 primeiros namorados algumas vezes, mas nunca se sentiu mais interessada em fazê-lo com aqueles homens do que agora com Vicente. Na próxima vez que nos encontrarmos, vou garantir que você siga meus planos, pensou ao sentir a língua de Vicente entrar em sua boca. Isso não era para acontecer, muito menos aqui. Mas enquanto pensava, aos poucos foi deixando de lado seus pensamentos sobre o que estavam fazendo enquanto sentia o quão bom era beijar aquele homem. Sem perceber, 10 minutos se passaram enquanto Vicente ainda a beijava. Mas ele não estava mais apenas a beijando. Uma de suas mãos estava sob suas roupas, tocando uma parte que somente sua mãe havia tocado quando ela era criança, mas que, por mais de uma década, só havia sido tocada por ela. Seu vestido não estava mais tão bem ajustado em seu corpo, e partes que ela gostaria de evitar serem vistas em público agora. No entanto, ela não se importava. No calor do momento, ela só queria terminar de resolver o que estava fazendo. Ela sentia como se tivesse uma coceira em uma parte do corpo e não conseguia evitar desejar poder coçar, até que a sensação passasse. Ela logo teria suas mãos sob as roupas de Vicente também. No meio de tudo isso, os garçons daquele restaurante teriam que esperar por dezenas de minutos do lado de fora daquela sala, sem entender por que seus clientes tinham deixado uma placa de "Não perturbe" na entrada daquela sala VIP. Mas a princesa estava lá, então eles deviam estar cuidando de negócios muito sérios e de grande importância para o reino. Então, 1 hora inteira se passou até que Vicente e Lina finalmente recebessem sua comida, que havia sido refeita 2 vezes enquanto eles estavam negociando um com o outro. Fim do capítulo. Capítulo 647 Aliança dos Mágicos. Depois que Vicente e Lina terminaram o que fizeram naquela sala VIP do melhor restaurante de Grandes, os dois receberam sua comida. Ela não conseguiu evitar ficar em silêncio enquanto os garçons o serviam, envergonhada demais do que havia acontecido em tal lugar para dizer qualquer coisa ou olhar para as pessoas ali.
Assim que o último dos garçons saiu e os deixou sozinhos novamente, Vicente soltou uma risada ao ver o quão vermelha ela estava. Por que você está rindo? Ela perguntou enquanto olhava para ele. Não é nada. Você é adorável, Lina. O que você me fez fazer aqui foi vergonhoso. Eles nos ouviram? Ela perguntou, preocupada. Você fez muito barulho. Engula. Mas não há como eles nos ouvirem, Vicente disse confiantemente. Há formações sonoras nesta sala. Isso deve ser para proteger os grandes negócios que ocasionalmente são feitos neste estabelecimento. Suspiro. Espero que sim. Se não, não terei mais coragem de andar em público, disse ela enquanto relaxava um pouco. Mas não podia reclamar com esse homem por tê-la levado até ali. Por mais que não tivesse planejado começar sua vida sexual em um lugar como esse, não conseguia deixar de se sentir incrível. Apesar de todos os problemas, o que acabara de vivenciar havia sido incrível o suficiente para que não se sentisse brava com Vicente. Da próxima vez, me leve para um lugar mais adequado para essas coisas. Não vamos fazer isso em um restaurante onde podemos ser descobertos, e não é confortável, disse ela enquanto começava a comer. Vicente olhou para ela com interesse. Já pensando na próxima vez, hein? Ele sorriu. Claro, você pode vir amanhã para o meu quarto onde estou hospedado. Ele sugeriu. Ela olhou para ele momentaneamente enquanto mastigava sua comida, mas quando sentiu algo em suas partes íntimas, não pôde recusar a oportunidade. Depois de um momento, ela disse: tudo bem, eu sei, eu já pensei nisso. Na verdade, marquei um encontro com você hoje para falar sobre isso. Embora fosse mais seguro para mim usar minha família para caçar meu quarto pentagrama, o fato é que posso ir mais longe seguindo seu grupo. Eu gostaria de me juntar a você quando chegar a hora. Ela disse com seriedade em sua voz e expressão. Vicente sentiu que ela não estava se precipitando em nada e não tentou convencê-la do contrário. Tudo bem, você pode vir conosco. Ela sorriu satisfeita, permanecendo em silêncio por um momento até que os garçons servissem a sobremesa. Ela estava mais calma agora e não demonstrou mais nenhum nervosismo. Quando terminaram de comer, Vicente perguntou: a propósito, você sabe se a Aliança dos Magos está fazendo alguma coisa sobre a situação dos monstros ao redor do continente? A Magicians Alliance era uma antiga organização do Reino Polaris da qual estados humanos, seitas e clãs faziam parte, representando o bem comum de sua civilização mágica no continente. Ela serviu ao domínio humano sobre o continente há muito tempo, mas suas estruturas ainda existem hoje. O pai de Lina fazia parte desse grupo, então ela sabia algumas coisas sobre a Magicians Alliance hoje. Ela respondeu a ele: a Aliança dos Magos não é tão forte quanto era no passado. Embora ainda exista, o domínio humano sobre o Reino Polaris inegavelmente fez com que esta organização perdesse parte de seu propósito. Do jeito que está atualmente, não conseguiu parar o problema da purificação por conta própria. E muitas forças ao redor do continente nem sabem sobre o problema dos monstros ainda. Minha família só descobriu depois de um alerta de um na província de Scott. Antes disso, estávamos no escuro sobre a situação atual. Então, vários estados no continente podem estar no escuro sobre o problema se desenvolvendo ao norte, o que pode contribuir para que a Aliança dos Magos não tenha o apoio de que precisa. Suspiro. Talvez precisemos de uma calamidade para que a Aliança dos Magos retorne à sua antiga glória. Ela fechou os olhos e balançou a cabeça em pessimismo. Entendo. Isso é preocupante, ele comentou em um tom infeliz. Mas a Magicians Alliance sabe o que está acontecendo e já está se movendo. Os especialistas do grupo têm planos de ação para prevenir e conter a crise. E homens já estão viajando pelo continente para disseminar informações sobre a crise que se desenvolve no norte. Ela acrescentou. Fim do capítulo. Capítulo 648 Partida da capital. Após sua conversa com Lina, Vicente retornou aos seus negócios com Rory na capital e finalmente recebeu informações mais detalhadas sobre o enclave puro.
Nos próximos dias, a família Seidel lhe daria um mapa continental com as opções para chegar ao enclave puro, informações sobre os perigos de viajar para tal área e até mesmo o que se poderia esperar ao entrar em tal território. As informações em questão incluíam até mesmo nomes de lugares em cidades no caminho para o enclave puro, nomes de especialistas e lojas que poderiam ser interessantes para o grupo de Vicente passar ou encontrar em sua jornada. Havia também lugares, pessoas e organizações a serem evitadas e até mesmo uma explicação sobre as divisões de poder de cada estado por onde passariam em sua jornada. E com essas informações, não havia mais nada para Vicente e Rory fazerem na capital. Rory já havia comprado tudo o que achava necessário para um grupo de soldados da família começar a operar no altar secreto da ordem que haviam encontrado. Por outro lado, Vicente já havia feito todos os pedidos que podia pagar no momento. Então, na manhã do 7º dia em Grandes, eles se despediriam da família real e partiriam daquela cidade em direção ao altar secreto do grupo. O tempo passou rápido depois que Vicente e Rory deixaram a capital, e logo estavam no local do posto avançado secreto da Cataclysm Order. Ao chegarem lá no início de uma noite, os dois rapidamente deixaram todos os itens que Rory havia comprado para aquele lugar na área. Eles não montaram nada, mas deixaram os itens para cada espaço em suas respectivas áreas para que quando os homens da família chegassem, eles mesmos pudessem montá-los e organizar o lugar. Rory e Vicente levariam apenas meia hora para fazer isso até pararem para cultivar mana na sala de treinamento daquele lugar. De qualquer forma, Vicente havia recomendado que Rory evitasse que a família Fuller entrasse na capital ou em cidades que eram fortemente dominadas pela realeza. Por mais que tivesse seu acordo com o rei Seidel, ele queria evitar problemas ou coisas que o fizessem ter que prometer mais àquele homem ou até mesmo colocá-lo contra o monarca local. A jornada de Vicente e Rory de volta para Scott Province seria tão tranquila quanto sua jornada para a capital do reino. Após cerca de 3 semanas desde que deixaram Grandes, os dois entrariam em sua terra natal, onde logo chegariam ao local da futura Metal City. Por enquanto, o lugar estava longe do nome, cidade. No entanto, nos 2 meses ou mais que Vicente e Rory estiveram fora, o lugar havia mudado o suficiente para que os dois percebessem assim que viram a área. Depois que Vicente cumprimentava uma das feras que ele havia domesticado nos arredores da terra onde sua cidade seria construída, ele e Rory viam a vista daquele lugar plano. Após cerca de 2 meses, o local do núcleo da cidade e da vila primária foi completamente escavado para criar um sistema de esgoto, drenagem e abastecimento de água potável. Enquanto isso, os contornos das primeiras ruas, da praça e das propriedades que seriam construídas ali já estavam prontos. Os homens que trabalhavam ali só precisavam terminar de preparar o sistema de drenagem, esgoto e abastecimento de água para pavimentar as ruas e começar a construir as primeiras casas e negócios. Enquanto isso, uma pequena estação de tratamento de água e uma estação de tratamento de esgoto foram construídas nos cantos da grande área. Os homens ali também continuaram a mineração no local onde Vicente havia começado a mineração antes, enquanto o buraco que ele havia deixado não havia acumulado água da chuva até então. Choveu durante esse período, e a água se acumulou ali. Mas com as ferramentas mágicas daquele grupo, eles removeram a água em seu caminho. Por mais que quisessem criar um grande reservatório de água ali, aquela área ainda era muito interessante para a mineração para que a abandonassem. Após uma breve observação da área de longe, Vicente e Rory se aproximavam de seu povo para dar uma olhada mais de perto no lugar. Fim do capítulo. Capítulo 649 Metal City Time Table. Ao entrarem no acampamento, Vicente e Rory logo foram recebidos pelas pessoas da área. A maioria dos homens estava trabalhando, então após acenar para eles e dizer algumas palavras, esses indivíduos logo voltaram sua atenção para seus respectivos trabalhos. Mas os líderes da construção deste lugar logo estavam ao redor de Vicente e Rory conversando com esses dois, curiosos sobre o que havia acontecido nessas 2 viagens, mas também preparados para informá-los sobre o que havia acontecido até então.
Nenhum incidente envolvendo bestas ocorreu nos últimos meses. Por outro lado, grupos humanos passaram pela área em apenas 2 ocasiões, mas saíram sem causar problemas. Sarah estava por perto sem se esconder, então poucos teriam tentado algo contra os indivíduos ali. Fora isso, o grupo estava ocupado essas semanas construindo as fundações para a futura cidade que seria construída ali. Por enquanto, eles iriam construir apenas a praça central e os edifícios ao redor dela. No entanto, todo o sistema de drenagem, esgoto e água potável já estava sendo preparado para receber futuras expansões sem nenhuma necessidade de alterar a parte da cidade que agora estava sendo construída. Enquanto isso, embora o terreno fosse bom e as estruturas ali não precisassem ser complexas para suportar construções simples, toda construção precisava de uma fundação sólida. As fundações estavam sendo preparadas e, em breve, as casas e construções metálicas deste lugar poderiam começar a ser erguidas. Vicente e Rory ouviram tudo isso em uma conversa de 15 minutos com os profissionais por trás do desenvolvimento inicial desta cidade até que um deles perguntou: "Quanto tempo levará para a vila neste local tomar forma?" Rory perguntou enquanto olhava para o construtor-chefe da área. "Acredito que para este lugar ser considerado uma vila, teríamos que terminar de construir toda a área ao redor da praça central", disse um velho de pele branco avermelhada e cabelos brancos no rosto. "Cada construção levará em média 15 dias para ser construída. Então imagino que teremos este lugar no formato que você deseja em cerca de 6 meses. "Ótimo", comentou Vicente. "Pretendo fazer com que este lugar pareça uma vila sustentável depois desse período para os nobres que possam estar interessados em se juntar a nós. Aqueles do seu grupo interessados em trazer suas famílias para cá, autorizem depois que as primeiras construções estiverem prontas. Pagarei 10 moedas de ouro por mês para cada família que se mudar para este lugar naquela época", ele disse enquanto olhava para o líder da construção ali. "Bem, discutir está bem", ele disse enquanto olhava nos olhos dela. "De qualquer forma, você ficará aqui por mais um tempo. Rory terá que cuidar de outros assuntos, mas quando outro soberano estiver disponível para vir aqui, vou trocar de turno. Não se preocupe comigo. Ficar neste lugar não é ruim." Ela sorriu para ele. "Ficaremos aqui por 2 dias." Ele olhou para ela de uma forma que Sarah não pôde deixar de entender sua motivação. "Vou ajudar com a extração de metal mais uma vez e descansar um pouco da nossa jornada até aqui." Ela não disse nada enquanto Rory balançava a cabeça, entendendo o que Vicente pretendia fazer. "Sortudo filho da..." O jovem ruivo riu para si mesmo enquanto se afastava dos dois. Ele tinha suas namoradas pela província. Uma delas estava em Salt Star City, e a outra em Milfall. Mas ele não era como Vicente, que parecia ter uma mulher em todos os lugares que ia. Mais alguns dias se passaram desde que Vicente e Rory entraram na província de Scott. Depois de passar pelo canteiro de obras da futura cidade de metal, Vicente e Rory partiram depois de 2 dias lá e agora estavam perto de Milfall. Pela primeira vez em muito tempo, Vicente estava passando perto desta cidade, que ele havia deixado logo após forjar o fim da família Mazante e para onde não havia retornado até aquele dia. Mas não seria hoje que ele retornaria para onde sua jornada mágica começou. Ele seguiria Rory diretamente para Martel Village, que ficava a apenas algumas horas de viagem de Milfall a cavalo. Com a velocidade de voo atual de Rory e Vicente, a jornada levaria apenas 40 minutos. Então não demoraria muito para que Vicente e seu amigo parassem em frente à vila, um lugar para onde ele não voltava há quase 2 anos. A vila estava atualmente completamente sob seu controle, então no momento em que ele e Rory entraram, nenhum deles teve que esconder suas identidades. Fim do capítulo. Capítulo 650 Problemas ferroviários. Ao entrar na vila, Vicente e Rory logo se depararam com um lugar muito diferente daquele que deixaram quando se mudaram para Milfall. Anteriormente, apenas o centro da vila era pavimentado, enquanto as ruas ao redor eram de terra, o que significava que havia muita lama e poeira na vila, dependendo do clima.
Mas essa não era a situação agora. Todas as áreas construídas do lugar foram pavimentadas e novos edifícios foram construídos, aumentando muito o tamanho da vila. A vila estava praticamente se tornando uma cidade e ainda não havia se tornado uma por causa de questões burocráticas. No entanto, este lugar não se tornaria uma cidade porque Vicente não queria que isso acontecesse. Grande parte do crescimento local foi devido a ele, então ele não pretendia abrir as portas deste lugar para pessoas que não estavam comprometidas com seu grupo. Ele atualmente tinha 12 armazéns aqui, e todos na vila trabalhavam para ele ou tinham um parente próximo que trabalhava para ele. Os professores da única academia local estavam todos sob sua influência. Ao mesmo tempo, até mesmo os guardas da família do duque da província estavam comprometidos em seguir as regras de Vicente. O mesmo valia para os subordinados de nobres com fazendas de gado ou plantações perto da vila. Como tal, o lugar era muito diferente agora comparado a então. Quando Vicente e Rory entraram, as pessoas nas ruas os cumprimentaram com respeito, vendo o líder da área retornando à vila depois de um longo tempo fora. As pessoas que os cumprimentavam nas ruas não ficariam em seu caminho. Eles fariam isso mantendo distância para evitar atrapalhar ou perturbar o líder local. Vicente e Rory entrariam na antiga propriedade que havia sido o lar do núcleo da família Fuller antes de sua viagem para Salt Star City. Vicente cerrou os punhos ao entrar no prédio, sentindo várias memórias passarem por sua mente. O fato de ele ter se vingado da morte de sua mãe não pôde deixar de torná-lo diferente ao entrar. Mas ele logo se recomporia e seguiria em frente, chegando logo onde Benson e os outros ferreiros que ele havia enviado para cá estavam. Chegando lá, Vicente foi recebido com sorrisos e palavras de boas-vindas dos homens, e seu mestre não pôde deixar de perguntar se o rei havia causado algum problema a eles. Vice, acreditamos que este será o melhor lugar para construir a estação na vila. A localização é privilegiada. Daqui, estamos a menos de 1 quilômetro de todos os armazéns da vila. Além disso, há espaço suficiente aqui para construirmos um lugar grande o suficiente para descarregar e carregar recursos da área. Benson explicou enquanto mostrava um terreno onde estavam localizados 2 armazéns de propriedade da família Fuller. O lugar parece bom. Mas por onde a linha ferroviária passaria? Vicente perguntou, vendo que atrás daquele pedaço de terra, havia uma rua e casas no quarteirão do outro lado da rua. Podemos fazer isso na rua. As propriedades no quarteirão perto da estação de trem têm uma saída para a rua principal da vila. Quanto à rua onde nossa linha ferroviária ficará, podemos fechar metade dela e o pavimento do lado de nossa terra. As propriedades do outro lado da rua ainda terão acesso a uma faixa da rua, então não prejudicará seus donos. Outro ferreiro disse: ainda teremos espaço em nosso depósito para armazenar recursos e espaço para manusear recursos trazidos e enviados desta estação. Podemos mudar o que fazemos agora um pouco mais tarde. Se der certo, podemos desapropriar algumas propriedades na área ao redor e construir algo melhor. Tudo bem. Vamos continuar com esses planos, ele disse enquanto caminhava em direção ao Crowwoods. Quero ver a rota que você escolheu. Há algum problema com animais ao longo do caminho? Sim, esse é o maior problema que encontramos, disse Benson. Para magos poderosos, essas feras não são grande coisa. Há, no máximo, acólitos na área. Mas não sei como serão as defesas dos nossos vagões de trem, então não sei o que pode acontecer com acólitos viajando pela área. Nossos trens serão muito seguros. Pretendo que os magos se tornem os motoristas para fornecer mana capaz de fazer os trens funcionarem. Então as feras que você mencionou dificilmente causarão problemas para o trem. O problema seriam os trilhos. Não podemos permitir que feras coloquem coisas nos trilhos ou mesmo cruzem nossos trilhos nas horas erradas. Se o chefe puder colocar suas características magnéticas nos trilhos e fazê-los funcionar continuamente, podemos criar algo capaz de afastar feras e seres até mesmo do início do 3º estágio com facilidade, mesmo usando um método de coleta de mana do ar. Sugeriu um dos ferreiros enquanto eles se moviam.
Havia dois métodos de fonte de energia para dispositivos mágicos, o mana de um ser mágico e o mana livre na natureza. De certa forma, usar mana da natureza era quase como usar luz da energia solar na Terra. Isso poderia ser feito, mas não era um método que funcionasse perfeitamente o tempo todo ou que pudesse criar energia suficiente para sustentar muitas operações de forma barata. No caso de usar mana livre no ar, os dispositivos geralmente eram incapazes de realizar operações muito complexas e poderosas ao usar essa alternativa. Então, mesmo que Vicente pudesse criar coisas capazes de imitar seus poderes de quarto estágio, ao usar essa opção, os produtos que ele criasse seriam muito mais fracos, como sugerido por aquele ferreiro. Essa é uma boa opção. Mas vamos ver primeiro o terreno que você escolheu, disse Vicente. Depois de analisar o terreno hoje, ele e seu grupo começarão a construir a linha ferroviária entre Milfau e Vila Martel amanhã. Fim do capítulo. Capítulo 651 Criando a linha ferroviária. Após Vicente analisar o terreno no qual seu grupo construiria a ferrovia entre Vicente e a Vila Martel, ele chegou à conclusão de que o ideal seria fazer como um de seus ferreiros havia sugerido. Fazer os trilhos terem um efeito magnético nos arredores para afastar as feras. Vicente sentiu que se ele usasse esse método, em teoria, seres mágicos mais fracos do que criaturas de terceiro estágio prefeririam ficar longe de seus trilhos. Não só isso, mesmo que uma criatura quisesse arriscar se aproximar de tal área, haveria um efeito supressor que a empurraria na direção oposta dos trilhos. Esse efeito magnético funcionaria 24 horas por dia, então o grupo de Vicente esperava que, uma vez que a linha estivesse funcionando, nem mesmo objetos jogados nos trilhos, propositalmente ou não, seriam capazes de atrapalhar o propósito da ferrovia. Enquanto isso, Vicente pretendia enviar homens para patrulhar os pontos mais preocupantes ao longo da linha como precaução. Durante a visita à área por onde a estrutura passaria, ele e seu grupo decidiram que deveria haver 2 postos de apoio no meio da rota. Os homens responsáveis por manter e proteger a ferrovia viriam desses postos. Com isso resolvido, eles começaram a construí-la no dia seguinte à chegada de Vicente e Rory na Vila Martel. O processo de construção da ferrovia não foi complexo. Em suma, metais, áreas de construção e homens eram necessários para ajudar a montar as estruturas. No entanto, neste experimento de Vicente e seus ferreiros de terceiro estágio, as coisas seriam um pouco diferentes do que seriam no futuro. Vicente não poderia simplesmente construir coisas ao redor da província ou do reino. Ele tinha que cultivar e lidar com outros assuntos. Então, no futuro, seu grupo desenvolveria linhas ferroviárias, como explicado, ou seja, com muitos homens envolvidos. O trabalho de Vice no futuro seria apenas verificar as propriedades magnéticas da ferrovia e construir a parte mais importante dos trens. Mas, nessa ocasião, ele participaria de todas as fases dos projetos, desde a extração mineral até a criação das ligas metálicas, a montagem dos trilhos, a construção dos vagões e componentes importantes do trem, e a construção das estações de apoio ou carga-descarga. Por que se comprometer com isso agora? Para acelerar o projeto e colocar o experimento em funcionamento. Dessa forma, seu grupo poderia descobrir o que seria necessário para aumentar a qualidade do projeto antes de construir linhas ferroviárias por toda a província. O problema que poderia fazer a linha demorar mais para ser concluída eram os materiais. Depois de 2 horas trabalhando lá, Vicente e seus homens usaram todas as chapas de metal que tinham para produzir os trilhos. Vamos parar para descansar e depois voltar para a mina mais próxima daqui, Vicente disse enquanto suspirava e enxugava o suor do rosto. Isso não se comparava a uma luta de alto nível, mas fazer algo simples por longos períodos de tempo era extremamente cansativo. O lado bom era que ele e seus colegas ferreiros estavam constantemente treinando suas fundações mágicas, esgotando suas forças e depois se recuperando repetidamente nos últimos dias. Acho que é melhor minerarmos por 4 dias antes de voltarmos a montar os trilhos, comentou Benson a Vicente enquanto se aproximava de seu discípulo.
Trabalhamos melhor quando temos mais materiais. Se fizermos 4 dias de mineração, seremos capazes de completar 60% dos trilhos até o final da semana que vem. Depois disso, podemos parar por mais 4 dias para minerar e então terminar os trilhos para Milfal. Podemos fazer o resto do trabalho naquela cidade na estação que construiremos. Tudo bem, não vejo problema algum em prosseguir com isso, comentou Vicente antes de beber rapidamente 1 litro de água. Mais alguns dias se passaram, e Vicente estava ocupado implementando seu plano de construir trens no Reino Polaris. Seu trabalho ao lado de Benson e os outros ferreiros daria frutos naqueles dias, e logo, eles chegariam com seus trilhos em Milfal. Dentro de 27 dias desde que começaram a trabalhar juntos, eles terminariam de colocar os trilhos entre os 2 locais. Vicente também montou a estação de carga e descarga de Milfal. Depois disso, tudo o que faltava era criar o componente mais importante, o trem e seus vagões. Fim do capítulo. Capítulo 652. O trem está pronto. 5 dias após o retorno de Vicente a Milfal. Em uma das áreas externas da cidade, onde vários prédios armazenavam os recursos das famílias locais estavam localizados, um grupo de trabalhadores locais estava pintando um grande prédio de metal. A estação de trem de Milfal estava pronta para funcionar, mas precisava ter uma boa aparência para atrair a atenção local. Vicente queria que esse projeto desse certo e que fosse capaz de criar milhares de quilômetros de trilhos na província, mas para isso acontecer, ele precisaria de clientes dispostos a pagar por seus serviços. A decoração e a beleza das fachadas de suas estações importariam. Mas enquanto os trabalhadores faziam seus trabalhos do lado de fora da estação, o som de martelos batendo no metal podia ser ouvido de dentro do prédio de 3 andares. No térreo deste lugar estava um grupo de homens em trajes de ferreiro, muito suados e sujos, enquanto trabalhavam juntos para terminar de montar um grande veículo de metal. Este veículo era longo, mas relativamente estreito. Embora tivesse mais de 12 metros de comprimento, tinha apenas 2,5 metros de largura. Tinha 4,3 metros de altura do chão até seu ponto mais alto e tinha várias linhas curvas na frente, enquanto era bastante simples e reto na parte traseira. Não era um trem comum, como aqueles que existiam assim que os trens foram criados durante a Revolução Industrial na Terra. Era um trem que funcionaria com energia magnética, então sua estrutura era muito mais refinada do que a dos antigos trens terrestres. Mas Vicente gostava de um visual rústico, então o trem também não se parecia inteiramente com os trens mais modernos do mundo que ele deixou para trás antes de renascer em Polaris Realm. De qualquer forma, enquanto ele, Benson e os outros ferreiros estavam terminando de montar o componente principal de seu trem, Shelby e alguns outros contatos locais de Vicente estavam por perto. Esta mulher tinha acabado de entrar na estação de trem de Vicente, que tinha uma entrada principal que levava ao 2º andar em vez da área de carga e descarga do térreo, e a entrada de serviço, através da qual os vagões podiam acessar diretamente a área de carga e descarga, onde Vice estava agora. Depois de seguir pelo 2º andar, onde havia escritórios e áreas de observação onde os subordinados de Vicente poderiam fechar negócios com aqueles interessados nos serviços de sua companhia ferroviária no futuro, ela chegou ao lance de escadas que levava à frente de onde os trens partiam. Por enquanto, não era grande o suficiente para transportar mais coisas porque era apenas um experimento. Mas no futuro, ele pretendia construir algo capaz de transportar recursos que exigiriam 100 vagões para fazer o mesmo. Quanto maior a capacidade de seus trens, mais uso ele poderia fazer dos homens necessários para conduzir o trem e proteger os recursos. Molly e Shelby ficaram surpresos, mas ambos acreditaram em Vicente. Então podemos acompanhá-lo. Estou curioso para saber o que você pretende fazer com isso. Ganhe moedas e acelere o movimento de recursos por todo o reino e província. Vicente foi direto ao ponto. Então essas coisas vazias são para armazenar recursos? Shelby perguntou antes de vê-lo acenar afirmativamente e perguntar-lhe outra coisa. Quanto você cobraria para transportar recursos de trem?
Eu ainda não sei. Esse é um experimento para meu grupo entender o que precisa ser mudado para que esse projeto seja replicado pela província e também para que entendamos os custos operacionais. Mas eu sei que para uma viagem entre Milfau e Martel Village, um comerciante como eu gastaria cerca de 10 moedas de prata por vagão, incluindo alimentar os cavalos e pagar os guardas. Para as pessoas se interessarem pelos meus trens, eles teriam que valer a pena financeiramente para elas. Então, apenas a viagem de ida do meu trem para a vila ou aqui teria que custar menos de 2 moedas de ouro. Isso não parecia muito, mas enquanto um vagão levaria um dia inteiro para ir de um desses dois destinos ao outro, o trem de Vicente poderia ir e voltar desses dois lugares 8 vezes em um único dia. Então, se ele cobrasse 2 moedas de ouro por viagem, ele poderia coletar 32 moedas de ouro diariamente. Isso era muito. Vicente não sabia os custos de operação dos trens, mas sabia que com 32 moedas de ouro, ele poderia pagar os salários diários de vários magos. Ele não precisaria de tantos magos em seus trens, então ele tinha certeza de que poderia lucrar com essa operação. O melhor de tudo é que esse nem era seu objetivo principal. Então o lucro seria apenas um ponto positivo que ele ganharia ao tentar acelerar o movimento de recursos pelo reino. Fim do capítulo. Capítulo 653. Primeira viagem de trem. Depois de um tempo, Vicente, Shelby, Molly, Benson e os ferreiros que estavam trabalhando na ferrovia experimental entre Milfau e Martel Village nas últimas semanas entraram no primeiro trem. Vicente propositalmente encheu os 2 vagões de carga principalmente com recursos de metal, pensando que testaria sua criação já na primeira viagem de trem. Assim que entrou no trem, ele disse às pessoas que estavam lá para se acomodarem em seus assentos enquanto ele assumia a posição do maquinista. Seu trem tinha 3 áreas internas. Uma era o espaço do maquinista, onde se podia mover o trem para frente ou pará-lo, comunicar-se com as estações ao longo da linha, etc. Outra era a área de estar, onde não havia nada hoje, mas haveria refrescos e um banheiro no futuro. Finalmente, havia uma pequena área com bancos para acomodar até 20 pessoas. O propósito deste trem não era transportar pessoas, mas Vicente sentiu que, de tempos em tempos, os trens de carga que passariam pela província no futuro teriam alguns passageiros, homens de seu grupo, viajando de uma estação para outra. Os ferreiros e as 2 mulheres se instalaram nesta área, que tinha 20 assentos individuais. As janelas laterais davam a eles uma visão para fora do veículo. Vicente então usou seus poderes para infundir o veículo com mana, fazendo com que sua maquinaria fosse ativada. Após apenas 10 segundos, o veículo começou a se mover lentamente para frente enquanto os trabalhadores que pintavam e organizavam a estação olhavam com brilho. As pessoas dentro do trem riram ao sentir sua criação começar a se mover, primeiro a 1 km por hora, mas depois de 1 minuto atingindo 10 km por hora. Enquanto fazia o trem se mover, Vicente percebeu o quão eficiente em termos de energia o veículo era. Seria necessário ter pelo menos o cultivo de mago de baixo nível para ativar o trem. Tal indivíduo precisaria usar mais de 75% de seu mana disponível para ativar o veículo, algo bastante significativo. No entanto, nos minutos seguintes, ele percebeu que, após a ativação, o maquinista teria que colocar muito pouco de seu mana no trem. Quando o mana inicial foi infundido na maquinaria especial do veículo, ele começou a agir puxando mana livre no ar para a máquina responsável por converter mana em energia motora. Com isso, alguém poderia passar o resto da viagem dirigindo o trem usando menos de 5% de sua energia. Isso não era nada ruim. Mesmo que isso levasse quase todo o mana de um mago de nível baixo, esse mana seria suficiente para viajar de Milfau para Martel Village ou de Milfau para Saltstar City. Tudo o que seria necessário para algo assim acontecer seriam os trilhos da ferrovia. Não só isso, um mago ileso no início do 3º estágio poderia recuperar todo o seu mana em menos de 1 hora de meditação. Em uma jornada que levaria mais tempo do que isso, se 2 magos do mesmo nível estivessem no comando do veículo,
Ambos estariam com mais de 95% de sua energia no final da jornada e estariam prontos para retornar assim que tivessem descarregado sua carga e recarregado os vagões em seu destino. De certa forma, com esse negócio, você substituiria a demanda por bestas de carruagem, carruagens, cocheiros e mercenários trabalhando como guarda-costas. Ao mesmo tempo, você poderia fazer esses viajantes gastarem suas moedas em comida dentro de seus trens. As possibilidades são infinitas. Vicente sorriu para a animação de sua aliada de cabelos alaranjados, observando-a se aproximar dele com um sorriso em seu lindo rosto. Você está certo. Vai demorar um pouco para acontecer, mas estará nos meus planos. Ele agarrou sua cintura quando a viu tão perto. Shelby mordeu o lábio por estar tão perto dele depois de meses sem nenhum contato com essa amiga dela. Quanto tempo mais temos até a vila? Ela perguntou enquanto sentia seu coração batendo mais rápido e seu rosto corando. Meia hora. Já é tempo suficiente, ela disse enquanto se ajoelhava na frente de Vicente e colocava as mãos no cinto do jovem. Vicente gostou disso e apenas usou seus poderes para trancar a porta da área em que ele e Shelby estavam. Cerca de 25 minutos depois, a porta da área do motorista destrancou e, logo depois, Shelby deixou o assento de Vicente e foi se sentar ao lado de Molly. Molly era uma mulher como Shelby, então, diferente dos ferreiros que não notavam nada, ela prontamente entendeu o leve sorriso no rosto de sua jovem. Essa era a expressão de uma mulher satisfeita. Parabéns, ela comentou baixinho para Shelby. HM, você inaugurou o trem de Vicente. Shelby riu quando ouviu isso, mas não conseguiu dizer nada contra as palavras de Molly, pois era de fato verdade. Fim do capítulo. Capítulo 654 Plano de expansão da família. Quando estavam a 5 minutos de chegar à Vila Martel, o grupo no trem comandado por Vicente sentiu o veículo começar a diminuir a velocidade. Ao mesmo tempo, eles já conseguiam ver os arredores da vila. Enquanto Benson e os ferreiros ali conversavam ativamente sobre seu sucesso e já falavam sobre coisas que poderiam ser melhoradas e outras que já eram do seu agrado, eles entraram na área da vila. Os moradores que passavam pela rua onde o trem estava chegando pararam tudo o que estavam fazendo para assistir aquele veículo grandioso chegar em sua vila. A maioria dos moradores não tinha ideia do que a família Fuller estava planejando, então vários deles ficaram surpresos ao ver o veículo entrando lentamente na vila. As crianças viram isso e acharam muito interessante. Alguns deles logo começaram a correr atrás do trem ao longo das grades que protegiam os trilhos. Quando o trem de Vicente finalmente parou dentro da estação de carga e descarga da vila, dezenas de moradores logo começaram a se aglomerar ao redor, curiosos para ver do que se tratava. Quando Vicente desligou a máquina do primeiro trem, ele suspirou e sorriu satisfeito, tendo completado outro de seus objetivos. Ao retornar ao seu grupo, ele disse: "Vou mostrar a vocês como dirigir o trem na viagem de volta para Milfal. Consegui entender bem como funciona nesta curta viagem, então vou ensinar para que vocês possam passar para nossos homens no futuro. No geral, não acho que haja muitas coisas que precisem ser mudadas neste projeto para fazê-lo funcionar. Vamos observar nossos resultados nas próximas semanas antes de começarmos nosso próximo projeto." "Para onde ele iria?" perguntou Shelby. "Pretendo conectar a estação Milfal à minha futura Metal City. Não é longe daqui, então esse será nosso próximo destino." Vicente disse, imaginando que isso criaria um fluxo regular de pessoas para aquele lugar, o que promoveria sua ideia ainda mais. "Quando começaremos esse novo projeto?" Benson perguntou ao seu discípulo. "Em 2 meses, quero que você analise esse trem e o que fizemos entre a vila e Milfal naquele tempo e ajuste os planos para essa linha entre a cidade do metal e Milfal. Assim que eu chegar a Salt Star City, enviarei homens para ajudá-lo a escolher a terra que usaremos para operar a ferrovia. Enquanto isso, ocasionalmente minerarei metais perto de Salt Star City para você e os enviarei para Milfal. Mas estarei com você em certos pontos do projeto.
Não estarei com você por tanto tempo quanto ficaria neste experimento, mas não ficarei fora por longos períodos. Os passageiros convidados por Vicente aproveitariam a viagem para observar as belas vistas que poderiam ter viajando em um veículo como aquele. Nas próximas dezenas de minutos, o grupo se maravilharia com a experiência, mas também com a velocidade desse transporte. Quando chegassem a Milfal mais tarde, todos estariam convencidos de que esse era o futuro do transporte. Incrível! Magnífico! Nunca pensei que viajaria tão rápido entre a vila e Milfal. Sim, também podemos ver algumas paisagens lindas, e tudo com muita segurança. Nenhuma criatura mágica ousou se aproximar do veículo durante toda a viagem. Haha, aquelas feras selvagens nos observavam de longe como se fossem animais de estimação. Os passageiros do trem de Vicente comentavam entre si enquanto saíam do veículo após chegarem à estação de Milfal. Enquanto isso, Vicente deixava a área de máquinas do trem ao lado de seus ferreiros. Bem, dirigir um trem é tão simples quanto isso. Você só precisa ter o mana necessário e saber quando acelerar e quando frear. Faremos placas ao longo dos trilhos da ferrovia para facilitar o trabalho dos nossos homens. Isso evitará acidentes, ele disse ao grupo de ferreiros do terceiro estágio. Essa é uma boa ideia. Eles continuaram conversando até que Vicente foi trocar algumas palavras com as pessoas que tinham vindo de Martel Village com eles. Ele prometeu que eles retornariam para a vila de trem. Eles só tinham que esperar alguns minutos. Benson seguiria os ferreiros de volta para a vila, pois isso daria a outro de seus companheiros a chance de aprender a dirigir o trem na prática. Eles pretendiam fazer isso pelo resto do dia, então Vicente, Shelby e Molly logo seriam deixados para trás na estação Milfal. Ele não tinha intenção de ficar na cidade. Depois de se despedir dessas duas mulheres, ele partiria sozinho deste lugar com a intenção de finalmente retornar para Salt Star City. Fim do capítulo. Capítulo 655 De volta para casa. Dias depois, Vicente finalmente estava de volta a Salt Star City depois de quase 4 meses desde a partida de Lina Seidel. Depois de uma longa viagem na qual ele havia completado alguns de seus objetivos, ele estava de volta para casa para continuar assistindo Nina crescer. Chegando na cidade no início da manhã, ele logo veria todos os seus contatos mais regulares localmente, de Jasmine e Layla Nova, Eva e Newton. Alguns de seus homens mais fracos haviam se fortalecido quando ele estava fora, mas nenhum entre seus subordinados mais fortes havia melhorado de nível. Eles certamente estavam mais fortes a cada dia que passava. No entanto, eles ainda precisavam progredir para mudar significativamente suas capacidades atuais. Onyx havia terminado seu período de dormência após devorar a carne, comum, do corpo do vampiro superior. Ele já estava no final do 4º estágio, mas isso não era o suficiente para ele se tornar um Paragon. No entanto, quando Vicente viu Onyx em sua propriedade naquele dia, ele percebeu que esta criatura estava muito perto de avançar para o 5º estágio. Se ele desse a Onyx quaisquer recursos de 5ª série no futuro, essa fera provavelmente evoluiria estágios rapidamente. Além das melhorias na força dos homens e feras do grupo, a família Fuller estava mais influente do que nunca. Com os nobres locais cientes de quão forte ele era e com o acordo recente com o rei Seidel, ele agora era praticamente uma celebridade a quem todos queriam se conectar. O resultado? Naqueles 4 meses ou mais fora da cidade, sua família fez novos acordos com nobres provinciais enquanto a parte da família no submundo provincial avançava, conquistando mais homens e cidades sob seu controle. Até Nova havia melhorado muito sua influência sobre os soldados do exército real na província. Ela havia criado sua facção antes, e agora esse grupo já tinha 200 capitães e 5 comandantes. Ela também tinha 4 dos 10 soldados encarregados da corte marcial de Salt Star City ao seu lado, uma quantidade significativa de apoio para Vicente. Newton e os outros médicos da família Fuller agora acreditavam que sua força física já era semelhante à de um aprendiz júnior.
Que suas chances de despertar seus poderes não eram ruins, embora ainda houvesse uma chance maior de ela falhar do que ter sucesso em obter sua joia mágica. No entanto, antes de deixar Milfau para vir morar em Salt Star City, suas chances de despertar seus poderes mágicos com sucesso eram menores que 2%. Agora, ela tinha mais de 25% de chance de ter sucesso em seu despertar mágico. Mesmo assim, Vicente continuou investindo em sua irmã, com Newton e os médicos da família trabalhando juntos para continuar buscando melhores chances para ela. Finalmente, ao chegar na academia no horário que sempre fazia, Nina logo estava ao lado de Killian, seu melhor amigo ali. Ao ver Nina, Killian não pôde deixar de se sentir diferente sobre ela. Anteriormente, ele não havia entendido os comentários feitos por sua irmã e pelo irmão de Nina. Mas agora que ele estava se aproximando de seu 13º aniversário e já parecia mais um homem adulto do que uma criança, ele não pôde deixar de ver os interessantes atributos do corpo de seu amigo. Ele tentou não pensar muito sobre essas partes de Nina, mas ele se viu olhando para sua cintura ou busto de vez em quando. Era algo mais forte do que ele, algo além de seu controle. Mas ele não era bobo. Ele não olhava para Nina por muito tempo para atrair atenção. Ele sempre encontrava algo para distrair sua mente de seu corpo e evitar constrangimento. Nina já havia notado alguns momentos em que seu amigo a olhava de forma diferente do que costumava fazer no passado, mas ela ainda achava que era algo inocente. Ela sabia que outros garotos olhavam para ela, mas ela não pensava isso de Killian ainda. Após cumprimentá-lo, ela sorriu e disse: Killian, sabe o que ouvi do meu irmão hoje? A linha de trem entre Salt Star City e Metal City ficará pronta em 6 meses. Que tal me acompanhar na primeira viagem de trem ligando essas duas cidades? Podemos conhecer a cidade que meu irmão está construindo. Killian abriu os olhos com interesse. Os trens de Vicente tinham se tornado famosos na província, e até mesmo poderes de partes distantes do reino estavam falando sobre eles. Então era natural que ele estivesse muito interessado nisso. Isso será nas nossas férias. Tudo bem, será uma boa oportunidade. Fim do capítulo. Capítulo 656 Crescente Influência e Poder. Depois de quase um ano desde a criação da linha ferroviária experimental entre Martel Village e Milfau, o grupo de ferreiros de Vicente aprendeu tudo o que pôde daquela ferrovia e fez os ajustes necessários em seus planos para a linha entre Milfau e a Metal City. 9 meses atrás, a construção da linha entre Milfau e a futura Metal City começou. Dada a maior distância entre o destino e o ponto de partida e a menor participação de Vicente, levou 5 meses para concluí-la. Mesmo assim, Vicente participou da produção de praticamente todos os componentes de metal daquela linha, tendo feito quase tudo de Salt Star City. Ele ocasionalmente ia aos locais onde seus homens trabalhavam e ajudava por um dia ou mais. 4 meses atrás, a linha ferroviária entre Milfau e a futura Metal City foi concluída e colocada em operação. Isso impulsionou o crescimento e a velocidade do desenvolvimento da terra no oeste da província, com mais pessoas e recursos indo para aquela área. Ao mesmo tempo, 2 novas linhas ferroviárias começaram a ser construídas a partir dessa linha, uma em direção a Ironcrest e a outra, mais recentemente, para Salt Star City. A linha ferroviária para Ironcrest, conectada à linha ferroviária de Milfau para Metal City, estava 80% concluída e logo estaria pronta para operar trens de ida e volta entre esses 3 lugares e Martel Village. No entanto, a linha para Salt Star City ainda estava em seu início, pois a distância entre a maior cidade da província e aquela área era bem grande. No entanto, com a crescente demanda dos poderes da província para enviar seus recursos por trem de carga, Vicente investiu pesadamente neste projeto, e vários homens de sua família e até mercenários participaram da construção das linhas ferroviárias. O que tornava esse método de transporte interessante era o maquinário dentro dos trens. Somente Vicente conseguia fazer isso ou conhecia todos os detalhes necessários para que os trens funcionassem. Então, embora muitos já tivessem tentado copiá-lo, ninguém havia conseguido chegar nem perto do que ele havia feito.
É por isso que ele conseguiu que até homens de fora de sua família participassem do desenvolvimento de seu projeto. Finalmente, com o desenvolvimento dos trens na província de Scott acelerando, Vicente esperava alcançar todas as cidades da província e também a maior cidade da província vizinha ao seu território nos próximos 15 meses. Quando Nina despertasse seus poderes, ele queria ter uma grande linha de trem ligando grandes a Salt Star City. Era um projeto ambicioso, mas se funcionasse, ele poderia cortar pela metade o tempo necessário para transportar recursos entre essas cidades. Às vezes, Vicente deixava este lugar para resolver esses assuntos, mas na maioria das vezes, ele estava apenas dando ordens aos membros de sua família. À medida que sua influência e poder cresciam, ele não tinha mais muita necessidade de se movimentar. Mas mesmo quando se movimentava, ocasionalmente o fazia usando seus poderes em alguns de seus homens. Com seu terceiro pentagrama, ele podia controlar as pessoas e ver através dos olhos delas, então ele nem sempre precisava estar presente para vivenciar certas coisas. Mas hoje, Eve e Sarah não estavam com ele para lhe trazer problemas, elas só queriam atualizá-lo sobre os projetos do grupo. A expansão da família continuou e já estava perto de atingir o ponto de saturação dentro da província. Logo, seria a hora do grupo se concentrar em manter o que havia conquistado na província e olhar para as outras províncias do reino. A província Diamante já estava com o grupo de Rory, mas havia 4 outras províncias no reino para eles explorarem antes de atingirem o tamanho máximo do reino. O mesmo era verdade para os negócios jurídicos da família. Com a ideia de expandir a ferrovia para outras províncias, a família logo teria a oportunidade de fechar acordos com famílias fora de seu território natal. Enquanto isso, os lucros da família Fuller estavam em alta. O negócio do submundo da família estava trazendo 12.000 moedas de ouro por mês, e o negócio de Eve estava trazendo 5.000 moedas de ouro por mês. Com essas quantias, Vicente conseguiu expandir seus projetos na Cidade do Metal e nas linhas ferroviárias por toda a província e sustentar seu grupo, que agora tinha mais de 500 membros internos. Depois de ouvir todos esses números, Eve disse: "Vocês devem se preparar para apresentar a Cidade do Metal aos nobres da província. A estrutura básica da cidade e a vila primordial estão prontas e funcionais. Com nossos preparativos atuais, podemos triplicar o tamanho daquele lugar em menos de 10 meses. Vamos agendar para o mês que vem", disse Vicente, sentindo que era hora de mostrar o que seu grupo havia feito sozinho naquele terreno até agora. Fim do capítulo. Capítulo 657 A Cidade do Metal. A Cidade do Metal, ou melhor, o projeto que estava sendo desenvolvido pela família Fuller, cresceu consideravelmente nos últimos meses. Em apenas alguns meses, a Terra agora sob a supervisão de Casey cresceu de uma população de pouco mais de 100 pessoas para 1.800. Agora tinha uma praça central, uma estação de trem, 3 prédios administrativos, 10 prédios comerciais e 50 prédios residenciais. Com 6 quarteirões construídos, o lugar já parecia mais uma cidade pequena do que o acampamento que Vicente havia passado há um ano. Muitos dos trabalhadores originais haviam mudado suas famílias para a Cidade do Metal de Vicente. Mas com a chegada dos trens na área, o lugar cresceu ainda mais rápido, pois os homens da família Fuller perceberam as oportunidades que teriam lá. Mesmo sem o pedido ou ordem de Vicente, vários de seus subordinados enviaram pessoas de suas famílias para este lugar. Não só era um lugar que eles sabiam que seria seguro, mas as oportunidades para os primeiros a chegar seriam grandes. Os primeiros a começar seus negócios lá teriam uma grande chance de sucesso financeiro. Então a cidade ganhou uma população significativa, mesmo considerando o pouco tempo desde que foi construída. Este lugar era capaz de sustentar uma cidade maior que Milfal, mas precisaria de muitos trabalhadores e novos moradores. Vicente estava ciente de que precisaria de apoio de fora de sua família para continuar progredindo na área no ritmo que precisava para ter seu local pronto para o despertar de Nina. Depois disso, a purificação aconteceria, e todas as defesas daqueles que se preparavam para tal calamidade teriam que estar prontas.
Embora levasse algum tempo para que o pior do desastre chegasse ao sul do continente, seria interessante estar preparado para suas consequências desde o início da crise. Para isso, Vicente precisaria do apoio dos homens ricos da província, o que ele só conseguiria provando o valor de sua Metal City e como poderia concluí-la a tempo. Uma apresentação seria necessária. Assim que Vicente deu sua ordem a Eve, ela saiu de seu escritório para começar a preparar os convites para o evento de apresentação na Metal City. Enquanto isso, Vicente permaneceu em seu escritório com Sarah. Vicente pretendia deixar Bart com mais nomes na família. Mas ele pretendia levar Casey, Sarah, Rory e Onyx com ele. Ele também tinha Lina e Layla em mente. Então Nina só podia contar Eve e Bart entre aqueles em quem Vicente mais confiava, o que o fez desejar que houvesse outra pessoa. Nova era essa pessoa. Entendo. Você quer que eu fique? Ela murmurou, um pouco irritada. Será perigoso. Não quero que você se arrisque. Além disso, o rei pode dificultar as coisas para nós. Então, prefiro que você consiga um belo pentagrama verde no reino e fique aqui para ajudar a família. Pretendo retornar a tempo de me juntar à defesa do Estado contra os inimigos que podem vir do norte. Então será rápido. Não ficaremos longe por muito tempo. Ele sorriu enquanto pegava uma das mãos dela. Quando resolvermos tudo aqui, nos casaremos e teremos um filho. Um sorriso surgiu no rosto bonito de Nova enquanto seu coração começou a bater mais rápido. Ela mordeu o lábio e assentiu afirmativamente, gostando muito desses planos. Os próximos dias de Vicente em Salt Star City seriam tranquilos até que finalmente chegasse a hora de apresentar a Metal City aos nobres e homens ricos da província. Ele deixaria a cidade com um grupo de nobres locais 9 dias antes do evento programado, para o qual Eve havia enviado convites a todos os nobres e homens ricos da província. Alguns deles teriam que viajar da maneira tradicional, em carruagens e animais, mas vários indivíduos deixariam suas cidades nos últimos dias, pois já tinham linhas de trem à disposição. Embora Vicente ainda não tivesse começado a oferecer serviço de passageiros, seus trens podiam transportar um pouco mais de 40 pessoas por viagem, considerando os assentos nos 2 vagões que abrigavam as locomotivas. Qualquer um poderia usar os trens de Vicente como quisesse, desde que pagasse por isso. Assim, várias pessoas de Milfall deixariam a cidade um dia antes do evento, sabendo que não se atrasariam. Finalmente, chegaria o dia da apresentação do projeto mais importante de Vicente. Fim do capítulo. Capítulo 658 Apresentando a cidade. Em um piscar de olhos, o grupo liderado por Vicente chegou nas proximidades da cidade de Metal, passando pelos picos próximos daquele lugar e seguindo o terreno plano daquela área. Como estavam a apenas 2 quilômetros de distância daquele lugar naquele momento, os nobres que tinham vindo da cidade Salt Star com Vicente já podiam ver os contornos da pequena cidade de Metal ali. O lugar não tinha grandes edifícios. O mais alto deles tinha apenas 4 andares de altura, enquanto a maioria dos edifícios residenciais tinha 2 a 3 andares de altura. De longe, não dava para dizer que eram feitos de metal. Mas praticamente todas as estruturas ao redor dessa área construída eram feitas de metal. As ruas eram revestidas com um tipo especial de chapa metálica com relevos que ajudavam a aumentar a aderência da estrada, enquanto as calçadas tinham padrões semelhantes, mas eram pintadas de cores diferentes. Se você tocasse em uma dessas superfícies com a mão, notaria que quase tudo ali era feito de metal. Mas se você não prestasse atenção, não conseguiria dizer a diferença entre aquele lugar e uma cidade comum apenas olhando para ele. Havia uma diferença em termos de organização porque este lugar foi planejado do zero, era bem sinalizado e tudo que era feito de metal era bem pintado. Você não encontraria isso em cidades comuns da província. Mas além de ser muito bem organizado, mantido e projetado, o lugar não parecia tão estranho quanto se esperaria de uma cidade feita de metal. Vicente olhou para o lugar em silêncio enquanto as carruagens de seu grupo entravam uma após a outra. Ele estava encantado com o progresso de seus homens nesta área.
Mas enquanto ele olhava para a área com um sorriso, os nobres e homens ricos nas 15 carruagens que vieram com seu grupo não puderam deixar de olhar para o trem que estava chegando na cidade naquele exato momento. Então este é o trem magnífico sobre o qual tenho ouvido falar. O duque da província observou o veículo desacelerar até parar na grande estação na cidade de metal. Vicente esperava que este lugar crescesse muito em breve, então ele ordenou que seus homens construíssem uma estação capaz de receber até 6 trens simultaneamente. Além disso, a estação tinha 2 áreas especiais que seu grupo converteria para serem usadas exclusivamente para transporte de passageiros. Ele olhou para Casey e perguntou: "Você teve algum problema aqui?" "Não, o lugar é bem tranquilo. Exceto por alguns viajantes que passam de vez em quando, não encontramos ninguém, nem mesmo feras, nas últimas semanas." Disse este homem bronzeado. Bom, mas cuidado com criaturas mágicas e monstros vindos do norte. Tente trabalhar com as feras nos arredores de nossa terra para impedir que grupos de monstros construam assentamentos nas proximidades. Depois de dizer isso, Vicente viu os grupos de nobres e homens ricos da província que chegaram à cidade de metal antes de seu grupo se reunirem em frente ao prédio da administração, junto com as pessoas que tinham acabado de chegar no trem. Ele estava um dia atrasado para os convites de Eve, então, assim que percebeu que todos os nobres estavam em frente ao prédio, ele começou sua apresentação imediatamente. "Bem, vocês estão todos aqui para conhecer minha cidade de metal e entender como ela difere das outras. Para começar, convido vocês a ficarem aqui por 1 ou 2 dias para testar nossa infraestrutura. Minha cidade funciona melhor do que qualquer outra no reino em termos de funcionamento do sistema de esgoto, do sistema de água, do sistema de drenagem, do sistema de iluminação, etc. Existem poucas oportunidades aqui, mas isso é por causa do tamanho da cidade. Quando este lugar tem mais de 60 mil habitantes, poderíamos até competir com Salt Star City em termos de qualidade de serviços, entre outras coisas. Então, vamos esclarecer que qualquer um que venha aqui não será dissuadido pelo fato de ser um lugar recém-construído." Ele apresentou o básico primeiro. Um dos nobres que estava lá há 2 dias comentou: "Meu grupo já experimentou sua cidade, e posso ver que o que você acabou de dizer é verdade. Acredito que este será um bom lugar quando ficar maior. No entanto, quero saber exatamente como este lugar será capaz de nos oferecer mais proteção do que outras cidades na província durante a crise após a purificação." Vicente sorriu e começou a flutuar no ar, levando os corpos de todos os homens e mulheres com ele. "Isto é o que vou mostrar a vocês agora," ele disse enquanto fazia seus pentagramas aparecerem, assustando alguns daqueles indivíduos que nunca tinham visto sua configuração de pentagrama antes. Fim do capítulo. Capítulo 659 Defesa impenetrável. Enquanto todos estavam chocados com a habilidade de Vicente de fazê-los flutuar no ar e mostrar o quão forte ele poderia ser contra eles, Vicente usou seus poderes para mudar as propriedades eletromagnéticas da parte de sua cidade que já havia sido construída. Lights no VYLC Omicron M. Como era, a cidade era apenas um lugar comum feito de muito metal. Mas quando Vicente trouxe essa quantidade de metal sob seu controle, parte de seus poderes começou a aparecer nos arredores da cidade. Ele a controlou com maestria e não sentiu dificuldade em controlar uma quantidade tão grande de metal. Como ele estava perto do pico do 4º estágio, Vicente podia controlar uma quantidade ridícula de metal simultaneamente. Por causa disso, ele foi capaz de levitar todos os homens e mulheres que representavam as famílias ricas da província enquanto usava apenas uma fração de seu poder sobre eles. Impressionante! O duque da província pensou consigo mesmo, imaginando que se Vicente quisesse, ele poderia esmagar todas aquelas pessoas com um único pensamento. Enquanto isso, outras pessoas estavam interessadas neste e em outros aspectos do poder de Vicente. Alguns não conseguiam deixar de imaginar o quão forte ele seria quando adicionasse seu 4º pentagrama, enquanto outros notavam o monstro que vivia na província e que muitas pessoas ainda subestimavam, comparando-o a soberanos comuns.
Ele deve ser tão forte quanto um Paragon agora. Pensou um dos nobres de Milfal, percebendo rapidamente que Vicente era César e que este jovem certamente poderia lutar acima de seu nível. Vicente provavelmente já era tão forte quanto um Paragon de baixo nível. Enquanto as pessoas observavam os poderes de Vicente e a maneira como ele fazia fenômenos especiais aparecerem ao redor da área construída da Cidade do Metal, o lugar mudou significativamente. Uma poderosa força eletromagnética apareceu nos arredores do lugar enquanto nuvens tempestuosas subiam acima da cidade. O vento se intensificou, e relâmpagos surgiram do céu, atingindo os arredores da Cidade do Metal, mas não o interior da cidade. O mana ao redor da cidade se tornou mais denso enquanto a temperatura caía, e uma aura aterrorizante emanava do lugar metálico. Mesmo que seus ataques contivessem elementos pelos quais Vicente não tinha afinidade, o mana de seus ataques acabaria se dissipando. O mana de um ataque não permanecia inalterado ao longo de seu caminho. Se fôssemos analisar o mana em uma bala de revólver como as que a família de Vicente tinha, o mana na bala diminuiria continuamente a cada momento que passava. Se demorasse muito para a bala atingir seu alvo, ela perderia todo seu poder e se tornaria uma bala comum. A mesma coisa acontecia com todos os ataques elementais. Os ataques seriam potentes nos primeiros momentos do ataque e, então, perderiam rapidamente seu poder com o passar do tempo. Quando esses ataques lançados contra a cidade foram parados no ar pela barreira eletromagnética que defendia o local, eles gradualmente perderam sua mana até desaparecerem. Vicente então disse: se algum de vocês tentasse entrar na cidade onde não deveria, sofreria algo parecido. Mas a cidade os jogaria para longe em vez de repeli-los até que sua energia se dissipasse. Ele sentiu uma besta de terceiro estágio nos arredores das florestas próximas e usou seu poder para entrar na mente da criatura e fazê-la atacar a cidade. Os homens e mulheres flutuando nos arredores da cidade viram isso e logo observaram a criatura saltar em direção à cidade, apenas para ser repelida como se tivesse colidido com uma superfície elástica invisível. As criaturas voaram na direção oposta em grande velocidade em poucos instantes. E se uma criatura de quarto estágio aparecer aqui? Vicente estava prestes a dizer quando os raios se formaram das nuvens ao redor e atingiram os lugares que ele havia indicado. Esses raios aparecerão e atacarão os inimigos. O problema com a capacidade de defesa desta cidade é que sempre haverá tempo tempestuoso por aqui. Ele terminou de explicar como as defesas de sua cidade funcionariam. Incrível! Várias pessoas murmuraram ao mesmo tempo, entendendo por que a cidade de Vicente seria tão diferente de qualquer outra cidade da província ou mesmo do reino. Para criar todos esses fenômenos, seria necessário as habilidades de Vicente e uma grande quantidade de metal. Os mais inteligentes daqueles nobres e indivíduos ricos ali podiam ver que cada parte de metal da cidade de metal armazenava mana e elementos e servia como uma bateria para os fenômenos apresentados. Sem essa grande quantidade de metal, seria difícil manter todas essas defesas. Suas cidades não poderiam funcionar assim, então eles não podiam deixar de imaginar o quão valioso esse lugar poderia ser na era de desastre que se aproximava. Fim do capítulo. Capítulo 660 Membros fundadores. Uma dessas pessoas perguntou, como essa cidade se comportaria se fosse atacada por uma horda de monstros. Já tendo notado o valor da cidade de metal, ele precisava de informações mais realistas sobre sua segurança. Era óbvio que haveria resistência à infiltração de monstros ali. No entanto, os resultados poderiam ser muito diferentes se 100, 1000 ou 10.000 monstros atacassem a área. Vicente respondeu a essa pergunta pertinente. Do jeito que a cidade está agora, ela só seria capaz de parar algumas centenas de monstros de terceiro estágio. Mas atualmente temos 4% da terra em que queremos construir. Quando a cidade tiver algumas dezenas de milhares de habitantes em um futuro próximo, essas defesas serão capazes de suportar dezenas de milhares de monstros de terceiro estágio atacando-a. Isso não foi pouca coisa.
Daria aos moradores muita segurança, um lugar para dormir profundamente e a confiança de que suas defesas dificilmente cairiam. Eles não teriam que se preocupar em serem mortos enquanto descansavam. Se suas defesas eventualmente caíssem, eles poderiam lutar contra monstros enfraquecidos, em menor número e possivelmente feridos. Isso por si só lhes daria uma grande vantagem. Como funciona entrar e sair da cidade? Imagino que para essas defesas funcionarem, pode ser difícil sair da cidade. Disse o duque da província. Vicente já havia resolvido esse problema. Haverá pontos de entrada e saída da cidade. Por exemplo, a ferrovia é um deles. Mas não a usaremos o tempo todo, o que significa que essa travessia não precisa estar acessível o tempo todo. Ao mesmo tempo, a ferrovia em si tem defesas semelhantes às da cidade. Em qualquer caso, podemos ter portais de entrada em certos pontos da cidade, onde nossos homens podem controlar os fenômenos nesses portais. Ao ativar e desativar os fenômenos nesses pontos, os habitantes da cidade poderão entrar e sair da área. Então, ficaremos desprotegidos durante a desativação das defesas nesses pontos? Perguntou uma mulher. Só naquele ponto, mas sim. Vicente foi sincero. Não pode ser de outra forma. Essa será a única maneira de entrar e sair da área. De qualquer forma, enquanto tivermos magos poderosos guardando essas passagens, seria difícil que se infiltrassem ou algo pior se desenvolvesse. Todos entenderam os pontos principais enquanto Vicente os conduzia de volta para a cidade. Engula. Várias pessoas engoliram a saliva. Muitas pessoas ali não podiam se comprometer a entregar algumas dezenas de milhares de moedas de ouro para Vicente. Que tal comprar uma propriedade na cidade? Um dos menos ricos perguntou. Um terreno comum com um prédio, como a maioria de vocês está acostumada em uma boa cidade, custa em média 600 moedas de ouro. Mas conforme a cidade do metal se torna conhecida por todo o reino, todos a procurarão. Então o preço de uma propriedade comum aqui será em torno de 8.000 moedas de ouro, excluindo impostos. Parte disso iria para a família real, já que a terra oficialmente pertencia à família real. No entanto, a maior parte do valor iria para os membros fundadores da cidade, já que eles seriam os que construiriam o lugar e o tornariam valioso. O duque da província percebeu isso e imediatamente deixou clara sua posição na cidade. Eu serei um membro fundador. Eu também estou interessado. Acho que este lugar tem muito potencial. O duque, os marqueses e os condes rapidamente se posicionaram em suas principais posições da mesma forma, pretendendo se tornar membros fundadores deste lugar. A maioria dos barões e viscondes não tinha dinheiro suficiente, então seriam apenas moradores. Mas todos eles já haviam pensado em sacrificar suas reservas financeiras para comprar um lugar em tal cidade. Alguns estavam até dispostos a viver de forma mais simples em tal lugar para gastar menos. Quanto aos homens ricos sem títulos de nobreza, metade deles se juntaria a Vicente como membros fundadores, e os outros se tornariam apenas moradores comuns deste lugar. No final daquele dia, Vicente assinaria contratos com aqueles que estivessem dispostos a se tornar membros fundadores. A partir de amanhã, cada um deles teria que entregar 5.000 moedas de ouro para que a família Fuller pudesse contratar mais homens para acelerar a construção da cidade do metal. Fim do capítulo.